Trajetória com propósito. Talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Uma conversa leve, recheada de conteúdo, com foco no sucesso em sua trajetória com propósito. Começa agora, aqui no portal rmsnews.com.br. Trajetória com propósito, com Miriam Zaccarelli. Olá, eu sou Miriam Zaccarelli. Sejam muito bem-vindos a mais um talk show no projeto Trajetória com Propósito. Estaremos ao vivo todas as quartas-feiras, às 21 horas, pelo portal rmsnews.com.br e pelas redes sociais do Facebook e YouTube. Nós recebemos aqui convidados que vão compartilhar as suas experiências e os seus desafios e que realmente vivem o seu propósito de vida. Esperamos que sirvam de inspiração para que você encontre o seu propósito de vida ou, quem sabe, dar um novo significado para ele. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Eu fiquei muito feliz quando ele ele aceitou o meu convite e eu tenho certeza que ele vai inspirar vocês com tantas histórias e tantas coisas lindas que a gente sabe que ele faz no seu dia a dia. É o Renato Campestrini. O Renato é advogado, é especialista em trânsito, mobilidade e segurança. Ele atuou por 23 anos na Urbis, que é a empresa de trânsito e transporte Sorocaba, Ele implantou o programa Motociclista Seguro em Sorocaba, foi membro da Comissão de Estudos e Assuntos de Trânsito da Seccional de São Paulo, na Ordem dos Advogados. Foi membro da Junta Administrativa de Recursos e Infrações da JARE, do município de Sorocaba. Participou de inúmeros cursos específicos na área de mobilidade. Foi presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da JARE, do DETRAN, na região de Sorocaba. Olha, se eu ficar lendo todo o currículo do Renato, eu vou ficar aqui até amanhã. Então, eu vou dizer que ele é professor de cursos do Instituto de Mobilidade e Educação, do IMEP, sobre legislação e fiscalização de trânsito. E tem mais uma série de outras coisas. Ele é colunista de mobilidade urbana na Rádio Cruzeiro. É incrível, o currículo dele é fantástico. Oi, Renato, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui e, nossa, o pessoal vai curtir muito aí as suas experiências. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Miriam. Olá a todos os nossos espectadores. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder compartilhar um pouquinho da nossa história, que a gente fez aí ao longo dos anos, vem fazendo nessa área de mobilidade. São inúmeros desafios, todo dia um novo desafio. Então, obrigado pelo convite para poder falar um pouco e tentar inspirar as pessoas em relação a esse tema que faz parte de cada um a partir do momento que a gente coloca os pés para fora de casa. Exatamente. Conta para a gente, assim, para você, qual é a sua definição de propósito de vida? Olha, Miriam, eu sou uma pessoa bastante obstinada, Eu vejo o trânsito como uma religião para mim, é o meu modo de vida, é onde eu me sinto bem, é o que me faz feliz, é o que me inspira a sair de casa, verificar qualquer tipo de coisa que acontece pela cidade, qualquer coisa que chega ao nosso conhecimento, eu vou atrás, porque é uma coisa que vem interna, assim, não dá para explicar, sabe? No meio do trânsito, nós transiteiros, dizemos que quando a gente começa a trabalhar nessa área, um vírus entra, assim, aquilo toma conta e é realidade. Eu falo assim, se você quer entrar nessa área, seja preparado. Ou você vai sair correndo rapidinho, ou você vai ficar infectado, porque isso é fato. Então é isso que me move, sabe? Eu amo o trânsito. Quando eu falo que eu amo, é amor mesmo, uma coisa assim que eu não consigo ficar um dia sem pensar nesse tema. Você vive intensamente o seu propósito, não é? Eu concordo que eu vivo, assim, às vezes até demais. Às vezes meus amigos falam assim, viu, larga, deixa, relaxa. Mas não, sabe? Porque é muita coisa envolvida. Eu acho assim que
sabe, tem pessoas que acabam entrando nessa área, na questão da segurança viária, por uma questão de perder alguém e tal. E eu não quero. O meu propósito é salvar de forma indireta as vidas que a gente sabe que são desperdiçadas, as pessoas que passam por problemas. Eu tive um acidente de trânsito, um sinistro de trânsito, eu quebrei um braço e eu fiquei um bom tempo dentro de um hospital ali para ser atendido. E vi coisas assim, as pessoas chegando muito pior do que o meu estado, sabe? Algumas dessas pessoas, infelizmente, não tiveram a mesma sorte de sair daquele local por meios próprios, e a gente tenta evitar isso, né? Eu fui vítima de uma imprudência de um condutor que fez uma conversão proibida, eu acabei me colidindo a minha moto com o carro daquela pessoa e fui parar e tive aquela experiência que eu não quero que ninguém tenha, né? Então a gente tem, além desse propósito de amar o tema, a gente também tem que as pessoas evitem passar por esses momentos delicados. E Renato, conta pra gente aí, o que você acredita assim, que foi determinante, mas foi assim a virada de chave para você encontrar realmente o seu propósito e também se tornar um educador, né? Tudo começou lá quando era criança, eu assistia televisão, gostava daquela série Chips, né, que eram 2 policiais rodoviários e tal. Então passou, depois eu ia para a praia, né, a família tem casa em Mongaguá, a gente ia para lá, pegava imigrantes, eu achava o máximo aquelas viaturas do Dersa, né, o pessoal trabalhando naquela rodovias legal que ligava São Paulo até o litoral. Nossa, eu falava, quando eu crescer, eu vou trabalhar no Dersa. Eu pensava que eu queria trabalhar no Dersa, né? E aí, o tempo foi passando, eu fui fazer direito, eu queria ser delegado de polícia, prestei concurso público, não obtive êxito, embora eu já trabalhasse para o poder público, né, na URBS. Eu entrei com 18 anos para a equipe da URBS. E aí, estudando para concursos, um belo dia eu me deparei com um curso técnico na área de trânsito, pelo Denatran. E eu fiz esse curso, fui lá pedir autorização para fazer, a empresa negociou, alguns dias das minhas férias, eu iria, ao invés de eu fazer o descanso, eu ia fazer esse curso, fiz, e ali me encontrei. O Código de Trânsito era até que algo recente, né? Ele era de 97, entrou em vigor em 98, e a gente estava ali em 2004 falando, né? Estava engatinhando ainda. E ali eu comecei, aí posteriormente a URBS juntou o trânsito com o transportes, eu já estava engatando uma pós-graduação na área, já motivado em razão daquele curso técnico básico, né? E aí foi, né? Então, de 2004 para cá, o trânsito de forma mais pesada faz parte da minha vida diariamente. E a gente, assim, eu saí do poder público, fui trabalhar para o Observatório Nacional de Segurança Viária, né? Uma ONG. Eles me convidaram, eu deixei o poder público após esses 23 anos e por lá permaneci na equipe por 3 anos. E aquilo me expandiu muito. O Brasil na área de trânsito, o que é um Denatran, o que são as dificuldades do nosso país, e assim, a paixão só aumentou. Você falou uma coisa importante, Renato. Você falou numa referência, né? Alguma coisa que inspirou você, né? Que foi uma série que era dos Chicos e tal. Mas você acha que está faltando referências para os jovens hoje? Eu acho que falta, viu, Miriam? A gente sente algumas pessoas assim, parece que a coisa vai tocando do jeito que der. Lá na frente a gente vê, e eu acho que não, a gente tem que ter esse propósito, a gente tem que ter um pouco de preocupação em relação ao dia de amanhã. Eu acho que tem que ter, assim, pelo menos um mínimo de planejamento, de buscar algo, né? É como eu falo, né? Quem quer entrar na área de trânsito, por exemplo, não pode entrar e achar que sei o código de trânsito e boa. É todo dia estudando, é todo dia vendo o site do Denatran, Câmara dos Deputados, Senado. Então você tem que ter uma dedicação total. E às vezes eu vejo alguns amigos que vêm e falam, algumas pessoas que chegam e falam, viu, eu vou trabalhar nessa área igual você. Falei, esteja preparado. E logo as pessoas deixam, porque é muito tempo de dedicação, tem que ser um pouco abnegado, porque o trânsito tem bastante trabalho, mas a remuneração não é aquela que muita gente imagina, né?
que o dinheiro vem fácil, pelo contrário, você tem que lutar muito, né, nessa área. Então, eu acho que sim, hoje muitas referências que as pessoas têm são, com base nas redes sociais, de uma realidade que, infelizmente, não é. A gente sabe, né, um pouco mais experiente, que aquilo, muito do que se mostra, não é verdade, né? Ali tem um mundo ideal, que todo mundo gostaria de viver, mas o mundo real, de fato, ele é árduo, ele demanda você ter uma dedicação, você ter um foco para você atingir um objetivo. Eu ainda hoje falo que não atingi o objetivo meu principal ainda. Ainda estou em busca dele, por isso que eu estou sempre me preparando, por isso que eu estou sempre correndo atrás disso daí e buscando inspiração naqueles exemplos, dos amigos que já chegaram, naqueles amigos que têm muito a compartilhar de histórias, né? Eu tenho a felicidade de ter como grandes amigos pessoas próximas que participaram do processo de implantação do atual CTB, que estão aí, a Maria da Penha Nobre, a Dulce Lutifala, trabalhei com o Renato Janotti também da área, o José Carlos Almeida. Se eu for citar todos aqui vai ser injusto, mas foram muitos profissionais que ajudaram a ter uma referência de como trabalhar, entendeu? Então, a gente se sente muito feliz por ter tido essa oportunidade. E a gente tenta ser para as pessoas que vêm atrás, né? A gente hoje, eu faço parte também do Fórum Paulista de Secretários, eu estou ali como coordenador técnico na área de trânsito, né? Dando o suporte para os secretários. E a gente vê muito secretário que entra e, sabe, está meio perdido, assim, a gente capta aquilo, chama a pessoa ali e dá uma orientação, conversa, faz para poder auxiliar, né? Então, é legal quando as pessoas veem isso e elas se sentem gratas, chamam a gente para conversar, para tomar um café e contam que aquele 5 minutinhos que eu sentei para conversar com ele virtualmente ajudou a resolver um problemão, né? Então, é uma satisfação muito grande isso. Exatamente. Duas dessas pessoas que você citou como referência, eu endosso, porque são pessoas incríveis. Eu trabalhei com eles também, tive a oportunidade, que é o Zé Carlos e o Janola. São pessoas realmente modelo, né? Eles têm conhecimento, sempre estão se atualizando. Eu acho que são ótimas referências mesmo. Junto com você também agora, né? Obrigado. Então, olha, a gente sabe, né, que a função de agente de trânsito ela vai muito além da fiscalização cotidiana, né? E eu sei também que você faz muitas palestras e dá os seus cursos. Como é que você, assim, direciona, né, essas orientações para que esses agentes eles estejam também preocupados com a segurança dos pedestres e dos motoristas, e não só para fiscalizar e multar e penalizar? É uma tarefa árdua sua também, né? Sim, esse ano aqui já tem bastante turmas de agentes de trânsito, formei bastante gente esse ano aqui já, tem mais pessoas pela frente ainda até, né? Atualização, na parte de formação, e assim, a primeira coisa que eu falo é, quem de vocês já foi autuado? Você sentiu que aquela autuação foi adequada? Não foi? O que você sentiu quando você foi autuado? E aí a gente começa a falar, então, agora você está do lado de dentro aqui, né? Você era pedra, agora você é a vidraça. Então, o que eu tento trabalhar sempre no processo de formação é o seguinte: seja o mais preparado possível. Você está tendo curso, tire todas as suas dúvidas, aprenda tudo que você tiver que aprender para você ir preparado para a via pública e você, no seu dia a dia, poder exercer atividade, por mais que o artigo 280 do Código caput estabeleça que, constatada uma infração, lavrar-se o respectivo auto, né, que não dá assim para o agente de trânsito aquela, vou multar, não vou multar, mas que quando ele faça aquela autuação, ele faça da melhor maneira possível. Porque o papel do agente, quando ele está trabalhando, fiscalizando, bem desempenhando a sua função, ele também está educando. Porque a multa ela tem aquele caráter de educar para que a pessoa não volte a cometer a infração, e ela é democrática, porque todos os valores arrecadados com as multas têm que voltar para o trânsito em ações de engenharia, educação e fiscalização. Então a gente fala, pessoal, se você tem dúvida, estuda,
busca informação. Se você está vendo algo perigoso, que é recorrente, anota, leva para a tua gerência, para o teu superior hierárquico, para adotar uma medida cabível. Tenta conversar com o setor de educação, de repente, desenvolver uma ação. Eu sou favorável, Miriam, assim, que sempre as ações de fiscalização sejam precedidas de ações educativas. E, se possível, que coloque a imprensa no meio, porque você mostra para a sociedade a importância daquele trabalho. Todo mundo pensa em trânsito, pensa em congestionamento, pensa em multas. Mas, na verdade, tem que pensar que são vidas que estão sendo preservadas. Então, educar é papel fundamental, né? Para quem fiscaliza, para quem trabalha. Então, esse trabalho eu começo falando para os agentes, nos treinamentos, nas palestras, absorva o máximo de conteúdo possível. Eu não quero que você saia daqui com nenhuma dúvida. Tudo que você tiver de dúvida, até foi interessante a última turma que eu dei aula era uma turma que era para ser 10 agentes, mas por questões judiciais acabaram sendo 2 apenas, né? Então foram aulas particulares praticamente. Eu falei, pessoal... Tiveram sorte, né? E eles iam para o café, eles tiravam foto, traziam. Professor, como que faz? É assim. Professor, sinalização, critério. Foi super legal, porque e as notas deles foram excelentes. Na hora que eles fizeram a prova lá, não tiraram 10, né? Porque a gente tem, né? Lógico. Mas não pode dar 10, assim, né? Então, mas assim... Foi super legal esse tipo, e foi bem trabalhado com eles essa questão, né? De você ter aqui também em Sorocaba, a gente formou as turmas e a gente de trânsito teve o prazer de poder formar a parte dos nossos amarelinhos, na parte de legislação de trânsito. Então, e outra coisa que eu falo sempre para eles, o Código de Trânsito, lá no inciso 1 do artigo 24, fala cumprir para fazer cumprir. Você, como agente fiscalizador que tem o PDC, o poder da caneta, você tem que ser o exemplo. Não adianta você exigir do cidadão que ele transite de motocicleta com a viseira baixada quando você transita com o seu capacete de agente de trânsito todo levantado para cima. Então, é a famosa empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e não só isso, mas estar do lado dele para também... exatamente o que você está falando, né? Ser o exemplo e dar o apoio, né? É o que está no código, cumprir para fazer cumprir. Então, se você está fazendo isso, eu falo, né, até em algumas provas eu coloco lá o que é essencial no artigo 24, além de... Eu quero que eles guardem essa questão do cumprir para fazer cumprir, porque... Isso é para a vida, né? Não é só para o trabalho, é muito legal. Porque... E você acha, só para a gente complementar, você acha que, por exemplo, quando há propósito, tem que ter sacrifício quando você está assim voltado para cumprir o seu propósito? Você acha que tem que ter sacrifício também? Tem sacrifício, muito sacrifício. Não cai de graça, né? Por exemplo, os cursos, o primeiro curso que eu fiz, eu abdiquei de dias de folga nas férias para poder cursar. Quando eu fiz a minha pós-graduação, era um final de semana, sábado e domingo, das 7 da manhã até as 18 horas. E a gente encerrava o dia com provas, né? Por um bem maior, né? Um bem maior, sim. Você tem que se sacrificar para você. Hoje mesmo, a gente está aí às voltas com alterações no Código de Trânsito. Semana passada, nós tivemos uma medida provisória que vai alterar alguns aspectos se for aprovado no Senado. E isso vai impactar diretamente nos municípios que tem guardas civis no trânsito. A gente está diligente para evitar que isso venha a ocorrer, né? Porque as guardas prestam serviços essenciais no trânsito para muitos municípios. Então, a gente tem que estar sempre, né? E isso, já pensou se você não se atualiza, chega lá da aula errada, né? Orientação errada, é isso. E isso foi a parte boa dos meus alunos que tiveram aulas particulares, foi que a hora que saiu as novidades do CTB, eu falei, pessoal, anota aí que não é lei ainda, mas se virar, vocês já estão sabendo. E a gente abordou todo ali o que tinha de mais importante em relação à medida provisória 1050, no que toca ao município, né? Então, e isso, às vezes, significa que você tem que ficar até mais tarde lendo uma resolução, você tem que fazer uma avaliação de algo,
tem que elaborar um parecer. Eu presto muito serviço. Sacrifício nesse sentido, né? É uma troca, né? E às vezes eu tenho um cliente, eu presto assessoria para empresas, né, que precisam ter algum problema na área de trânsito, e assim como a gente é especializado, a gente acaba unindo os esforços com outros advogados da área administrativa, civil, que tem que defender a empresa, então a gente dá aquele parecer, e às vezes o prazo é curto, você tem que escrever muito e até vai às 10 horas da noite, 9 horas, para você conseguir entregar aquilo, né? Então tem que ter essa concluir, né? E uma outra coisa, Renato, a mobilidade urbana, por exemplo, em países como Holanda e alguns outros que a gente sabe, as pessoas têm um senso de respeito de espaço público, né? E todos compartilham de várias formas as calçadas, as vias públicas. E você acredita que para a gente para a gente ter essa prática aqui na nossa região, por exemplo, que é onde a gente conhece mais, você acha que demora muito tempo? Você acha que vai ser possível? E tem alguma coisa que a gente possa fazer para acelerar isso? E a gente sabe, né, que o propósito ele é movido a atitudes e ações, né? O que você acha, assim, está muito distante? Como é que é? Eu penso, sim, que a partir do momento que os gestores tiverem essa consciência e quiser mudar e levar isso para a sociedade, explicando, colocando, a gente consegue alterar. Você veja, a questão da bicicleta aqui em Sorocaba é um claro exemplo disso, né? A cidade não tem uma topografia daquelas que mais assim são adequadas para você pedalar, mas você tem uma rede cicloviária ampla, ela permite, né? Então muita gente hoje utiliza a bicicleta nos seus deslocamentos. Quando a gente tinha bicicleta compartilhada, 36%, 30% dos usuários de transporte coletivo faziam integração da bicicleta compartilhada com o transporte coletivo. Então, você tendo os meios, ofertando a forma... Simulando, né? Para que a pessoa possa fazer, sim. Hoje eu vejo que um grande desafio que a gente precisa mudar é a questão das calçadas, né? 65% dos deslocamentos todos os dias são realizados a pé em algum momento do dia, né? 33% são pedestres o tempo todo, mas 65% em algum momento todo mundo está sendo pedestre. Então, e a gente vê hoje, é até interessante que depois da pandemia, muita gente começou a caminhar, né? Até como tem uma alternativa para sair de casa, e, nossa, como as calçadas são ruins, precisa melhorar. Então, é um papel que as pessoas mesmo despertam nela a consciência, e aí você começa o processo de mudança, né? Sem contar os deficientes, né? Que tem, assim, é uma falta de respeito para com eles. A gente começa a acessibilidade, isso aí acho que é um tema principal aí, que deve ser prioridade, não? Sim, é prioridade. Então, eu penso que hoje a gente tem o principal desafio é convencer as pessoas da importância de uma calçada acessível, de um local que o pedestre possa caminhar de forma tranquila. Né? Melhorar a base, né? Melhorar as bases, né? Sim, e aí, posteriormente, a gente ter trabalhando... E de um outro aspecto que a gente ainda não trabalha como deveria, que precisa, é a questão da educação para o trânsito nas escolas, mas não pensando no futuro condutor de um automóvel, de um veículo automotor, mas do cidadão, que não sabe como se portar como pedestre, como ciclista, tem a noção, né, da importância disso, de você até mesmo tratar de como fazer uma cidade 3C, né? Uma cidade curta, conectada, coordenada, né? Que a gente precisa, né? E compartilhando as vias, né? Como a gente Sim. vê aí em lugares onde o desenvolvimento é maior, não sair atropelando, né? Não, porque uma hora você é pedestre, outra hora você é motorista. E é o que você falou anteriormente, né? O fiscalizador e o que é a vítima de uma multa, por exemplo. Você tem que se colocar nos dois lugares para ver se realmente a sua postura está sendo correta, não é? Perfeito. E eu vejo, assim, como um bom exemplo para o nosso país, a Espanha. A Espanha ela era um país que era problemático em matéria de sinistros na Europa, e hoje ela mudou, né? Então tem muitos conceitos, virou um case de sucesso relacionados à preservação da vida no trânsito, até mesmo a questões de mobilidade. Então, a gente precisa começar em algum momento, né? E a gente sabe que, às vezes, trabalhar a questão da conscientização do trânsito demanda fiscalização. Muitos gestores não querem penalizar os seus circunscritos porque ninguém quer ser multado. Mas, às vezes, esse processo é necessário até mesmo para preservar a vida daquela pessoa
em razão de algum deslize que ela está cometendo, né? Então, é todo um processo, sabe, Miriam? Não é algo fácil que a gente faz do dia para a noite. Mas não vamos desistir. Não vamos desistir. Eu acredito que ainda a gente consegue levar isso adiante. A gente vê bons exemplos no nosso país. Fortaleza, né, conseguiu índices excelentes. Eu conheci a Escola Pública de Trânsito lá do Ceará. Tive a oportunidade de conversar com todos os educadores lá. Era uma conversa de 1 hora, nós acabamos ficando quase 3 horas falando direto. Sabe, um excelente exemplo no país, o pessoal do Ceará, Escola Pública de Trânsito, o que Fortaleza fez lá em relação à preservação. Eles estão muito adiantados lá como cidade inteligente, né? Eles aplicam cidade inteligente no sentido de que tem que ser bom para o cidadão, né? Não é a tecnologia só. A tecnologia, ela proporciona, né? Ela é uma ferramenta para melhorar a vida, mas o importante é a qualidade de vida. E eu acho que eles vêm fazendo um trabalho que bom, que já estão conseguindo resultados. Eles estão conseguindo resultados excelentes. Eu virei fã, falo lá, tem o Carlos Rumigeri, que ele é um dos coordenadores lá e que colocou a gente em contato. Falei, olha, eu sou fã de vocês. Ele falou, professor, quando você vier aqui, tem que vir tomar um café com a gente. Falei, pode deixar, uma hora que eu for a Fortaleza, eu vou fazer questão de conversar com você. Um café e uma água de coco, né, de preferência. Campestrini, qual foi assim, o seu maior desafio e o que mudou na sua vida com essa passagem aí da pandemia? Para a gente que trabalha com mobilidade e nós assim exercemos atividade de forma independente, foi passar um longo período com tudo parado, né? Eu comecei 2020 com muitos trabalhos, muitas auditorias em radares, muitas propostas de aula, estava assim indo muito bem o início de 2020 e chegou em março, parou geral. Eu lembro que eu entreguei o último trabalho para o cliente no dia 16, dia 18 de março, depois eu só fui voltar a trabalhar efetivamente no mês de novembro, né? Então, parou geral. Então, agora está retomando, tem muita coisa, né? As novas administrações, esses desafios do Código de Trânsito novo, então, mas foi um período bastante difícil, né? De você ficar parado em função da pandemia, afeta todo mundo, e mesmo assim, a gente vendo, né, a ansiedade dos gestores públicos em relação à questão do transporte coletivo, que ele praticamente derreteu em função da pandemia, né? Ele tentou ter um apoio do governo federal com recursos, um auxílio emergencial, não conseguiu, não foi para frente. Mais de 35 empresas de ônibus fecharam as portas, né? Desemprego em muitas pessoas, e não tinha o que fazer. Né? A gente debatendo, os secretários fazendo reuniões, Fórum Nacional, Fórum Paulista, fórum de discussões, e todo mundo tentando buscar uma alternativa para fazer a coisa funcionar, e a gente não tinha. Os que sobreviveram, né, estão aí ainda catando os pedaços. Né? Sim, muita gente deixou. Né? Quem estava em condições de aposentar e deixar, pendurou a chuteira, pendurou o CTB, né? Não valia a pena em alguns casos, né? Olha, Renato, como a gente sabe, né, o papo bom, assim, esse bate-papo descontraído e super interessante, passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E eu vou falar algumas palavras, eu gostaria só, tipo um ping-pong, que você assim, mencionasse alguma coisa, o que tem a ver com o propósito de vida, qual o relacionamento. Por exemplo, inteligência emocional. É necessário bastante, viu? Porque às vezes você é colocado em algumas sinucas de bico, assim, que você tem que se virar de algum jeito, e a gente é testado a todo momento. Integridade. É tudo, né? Você tem que ter... Eu não vejo como não ser íntegro nas suas ações, nos seus procedimentos, no trato com as pessoas, né? Acho que é tudo, né? É uma das coisas essenciais da vida. Aperfeiçoamento constante nos estudos. Para quem milita na área de direito, para quem na área de trânsito, não pode parar nunca. Né? Se você parar, um mês, você já fica para trás. Então, é o tempo todo, direto. Certo. E propósito social? O meu propósito social é esse de levar a informação para as pessoas,
de compartilhar informações. Eu tenho um Instagram e tenho um blog, né, o Instagram Campestre de Trânsito, eu tenho meu blog lá, Campitacos, onde eu levo informações, atendo as pessoas, todo mundo que tem dúvida, eu respondo. Ele vai, você tem que cobrar. Eu falo, não, tem coisa que a gente não tem que cobrar, tem coisa que a gente tem que ajudar. Essa questão social de você saber que o seu ambiente, você está fazendo a sua parte para poder contribuir com as pessoas. Então, eu acho que a minha parte, a minha doação acaba sendo muito nesse Instagram, nesse blog, né? O meu blog, eu estou assim com uma média de quase 15 mil acessos mês, é pouco, né? Tem blog que tem isso por dia, mas para quem trata de um tema técnico, um tema de segurança, eu considero excelente, né? Então... É excelente mesmo. Legal. Agora, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos seguidores. Por favor, fique à vontade. A mensagem que eu deixo é assim, acredite, né, no seu sonho. Se você ama alguma coisa, lute por ela. Às vezes você vai ficar bastante triste. Eu passo alguns momentos de assim que eu balanço bastante, é que a gente ama mesmo, né, esse tema, mas assim, às vezes as pancadas são pesadas, mas a gente não pode se deixar esmorecer. Então, a minha esposa que fala, olhe sempre para frente, né, o que passou, não lamente o que você já fez, né, então olhe sempre para frente. Então, eu acho que essa é a mensagem, olhar sempre para frente, ter sempre essa integridade, né, e ser verdadeiro nas ações. Eu acho que assim que a gente precisa muito disso, né? Hoje a gente precisa poder confiar mais nas pessoas, sabe? A gente sente uma falta assim dessa confiança e isso prejudica o todo, né? Então, seja verdadeiro, seja íntegro nas suas ações, para que você possa chegar à noite na sua casa, coloca a cabeça no travesseiro e dorme bem, dorme tranquilo. Acho que não tem sacrifício, não tem recompensa melhor nas suas ações, no seu dia a dia profissional, na sua vida, do que levar a vida com respeito, com verdade, integridade e pensando sempre no melhor para tudo. Renato Campestrini, muito, muito obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada pelas dicas, pelas contribuições, por dividir um pouco daquilo que você tem aí, as suas experiências, os seus desafios. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas foram tocadas hoje, muita gente se inspirou com as suas histórias, os seus exemplos, e você realmente é uma referência na área e uma referência como pessoa, que eu acho que é o mais importante. Muito obrigada. Obrigado, Miriam, obrigado pelas palavras. Eu fico feliz de poder estar aqui contando um pouquinho dessas histórias. A gente, como a gente falou, sempre deixar a gente vai longe, né? Mas, assim, obrigado. E, assim, está à disposição, né? Quem quiser conversar, o pessoal que quiser conhecer um pouco do trabalho, que quiser saber um pouco alguma coisa a respeito de trânsito, entra aí no Instagram, Campestrini Trânsito. Tem sempre novidades ali, eu estou à disposição. E obrigado. Fiquei muito feliz de poder compartilhar desses momentos com você, com a sua audiência e com todo mundo que está. Obrigado. Obrigada a você. Pessoal, eu quero também agradecer a contribuição da equipe da RMS News, do espaço do professor Cris, que é o mestre de voz. E lembrem-se, todas as quartas-feiras, às 21 horas, pelo portal rmsnews.com.br, nós estaremos aqui ao vivo para compartilhar com vocês as experiências de pessoas que realmente vivem o seu propósito. Se você gostou, curta e compartilhe. Até lá! O portal rmsnews.com.br apresentou Trajetória com Propósito, talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Disponível nas redes sociais, YouTube e Facebook, do portal rmsnews.com.br. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Trajetória com Propósito.